No Brasil, uma das principais obras do naturalismo foi o Cortiço de Aloysio de Azevedo. Tendo como um cenário uma habitação coletiva, né, o cortiço, o romance difunde as teses naturalistas, que explicam o comportamento das personagens tendo como base a influência do meio, da raça e do momento histórico. O livro narra inicialmente a saga de João Romão rumo ao enriquecimento. Para acumular capital, ele explora os empregados e se utiliza até do furto para conseguir atingir seus objetivos. João Romão é o dono do cortiço, da taverna e da pedreira. Tem como amante a Bertoleza, que o ajuda de domingo a domingo, trabalhando sem descanso. O único pensamento dela é conseguir ajudar o seu amado, né, a concluir seu objetivo, com a certeza de que é uma escrava livre. Em oposição a João Romão, surge a figura de Miranda, o comerciante bem estabelecido, que cria uma disputa acirrada com o taverneiro por uma braça, né, um lugar, um espaço, um terreno. Ele deseja aumentar aí o seu quintal e esse terreno também é de interesse de João Romão. Não havendo consenso, há o rompimento provisório de relação entre os dois. Paralelamente à história de João Romão e Miranda, nós temos histórias dos outros moradores que vivem no cortiço. O cortiço é um local miserável, sem ordem, onde os mais diferentes tipos vivem de forma livre, seguindo seus instintos, sem se importar com convenções da sociedade, algo que é determinante no comportamento dos moradores. Quem vive no cortiço acaba sendo modificado drasticamente, sem possibilidade de volta. Há ainda uma rivalidade crescente entre o cortiço de João Romão e um cortiço que surgiu nas proximidades, né, chamado de Cabeça de Gato. O cortiço de João Romão, no final, acaba sendo queimado misteriosamente, fato que encerra a rivalidade entre o cortiço do João Romão e o Cabeça de Gato, e que faz com que o português invista na reconstrução e numa melhor aparência do cortiço. Para imitar as conquistas do rival, né, João Romão promove várias mudanças no cortiço. O cortiço agora ostenta ares mais aristocráticos, né? O cortiço deixa de ter um caráter desorganizado e miserável para transformar-se aí na Vila João Romão. O dono do cortiço aproxima-se da família de Miranda e pede a mão da filha do comerciante em casamento. Há, no entanto, um empecilho representado por Bertoleza, que, percebendo as manobras de Romão para se livrar dela, exige usufruir ao seu lado dos bens acumulados pelos dois. Para se ver livre da amante, né, que é um empecilho para sua ascensão social, Romão a denuncia a seus donos como escrava fugida. Em um gesto de desespero, prestes a ser capturada, Bertoleza comete aí o suicídio, deixando o caminho livre para o casamento de Romão. Então vamos fazer uma análise dos principais elementos da narrativa dessa obra. Em Cortiço, o foco narrativo ele é em terceira pessoa. Esse narrador ele é onisciente, ou seja, é aquele que tem conhecimento de tudo. Ele tem total poder na estrutura do romance. Ele entra no pensamento das personagens, faz seus julgamentos, tenta comprovar, né, a sua tese como se fosse um cientista, mostrando ali as influências do meio, da raça e do momento histórico em cima daquelas ações, né, e das atitudes das personagens. Em Um Cortiço, o tempo é trabalhado de maneira linear, ou seja, ele tem início, meio e fim, né, o desfecho da narrativa. A história se desenrola no Brasil do século XIX, não mantém ali uma precisão de datas. Né? No entanto, ressalta a relação de tempo com o desenvolvimento do cortiço e o enriquecimento de João Romão, né? Ou seja, começa do início dessa saga do enriquecimento de João Romão até que ela se concretize. O espaço dessa narrativa ele foi dividido em dois espaços na realidade, né? Dois espaços são explorados na obra. O primeiro é o cortiço,
né, que é um amontoado de casebres, é uma habitação coletiva, são casas mal arranjadas, são é o espaço, na realidade, onde os pobres vivem. Esse espaço ele representa a mistura de raças, né, a promiscuidade das classes baixas. Ele funciona ali como um organismo vivo, né? Cada personagem faz parte, é uma peça dessa engrenagem que, ao juntar-se ali, funciona como um organismo vivo. Junto ali ao cortiço, eles têm a pedreira e também tem a taverna do João Romão. O segundo espaço trabalhado da narrativa fica ao lado do cortiço e é o sobrado do comerciante Miranda e de sua família. O sobrado ali representa a burguesia, né, ascendente ali no século XIX e fica marcado ali para a gente essa oposição entre, né, as classes inferiores e a ascendência da burguesia. Esses espaços, eles são enquadrados ali no bairro de Botafogo e exploram a natureza, né? Mostram o meio como um determinante para que as coisas aconteçam. Com relação às personagens, podemos dizer que o Cortiço se projeta na obra mais do que as próprias personagens em si. Em um trecho do romance, o narrador compara o cortiço a uma estrutura biológica, um organismo vivo que cresce e se desenvolve, aumentando as forças da ninha e determinando o caráter moral de quem habita o seu interior. Mais uma vez, reforçando a tese do determinismo biológico. Paralelamente a toda essa disputa existente entre João Romão e Miranda, né, toda essa saga de enriquecimento e de ascensão social que João pretende, existe histórias de outras personagens com menos ambições financeiras. Nós podemos destacar aí a Rita Baiana e o Capoeiro Firmo, né? Podemos destacar Jerônimo e Piedade. Entre esses personagens, o autor ele reforça a tese, uma das principais teses naturalistas, de que o meio ele tem uma influência direta sobre o homem, que é o caso do português Jerônimo, né? Que tem uma vida exemplar, é um homem trabalhador, de bons hábitos, e quando se vê envolvido com Rita Baiana, acontece aí, opera-se nele aí uma grande transformação. Ele tem todos os seus hábitos mudados, né? E reforça uma das principais teses naturalistas, de que toda a influência do meio, ela pode fazer a transformação do homem. O romance O Cortiço tornou-se uma peça-chave para o melhor entendimento do Brasil do século XIX. É claro que, como sendo uma obra literária, ele não pode ser considerado um documento histórico, né, da época. Mas nós não podemos ignorar que a ideologia e as relações sociais representadas de modo fictício nessa obra estavam muito presentes no país, né? Ou seja, no Brasil do século XIX. O autor naturalista ele tinha uma tese a sustentar a sua história. A intenção era provar, por meio da obra literária, como o meio, a raça e a história determinam o homem e o levam à degradação. A obra está a serviço de um argumento, né? Aí o romance tese. O Aloysio se propõe a mostrar que a mistura de raças em um mesmo meio desemboca a promiscuidade sexual, moral e na completa degradação humana. Mas, para além disso, o livro apresenta outras questões muito pertinentes para se pensar no Brasil, que ainda são atuais, como a imensa desigualdade social. Para que vocês se aprofundem, né, possam se aprofundar um pouco mais sobre o naturalismo, eu vou sugerir aqui algumas dicas de visões, né, de releituras de técnicas naturalistas, sendo que através de outras mídias, no caso aqui do cinema. Vocês podem assistir o filme O Cortiço, que é baseado no próprio livro O Cortiço, né, de Francisco Ramalho, é um filme de 1973,
Ele não explora todas as personagens do Cortiço, mas as principais ele explora sim. Temos também O Crime do Padre Amaro, que é baseado no romance de Eça de Queiroz, também, Naturalismo em Portugal. Outra sugestão que eu tenho para vocês é o filme Germinal. Esse filme ele é muito bom mesmo. Ele fala sobre um jovem, né, que ele se estabelece, ele está sem trabalho, e aí ele se torna mineiro, descobre um mundo de homens condenados a sofrer pela falta do dinheiro, né, com problemas assim graves. Aí ele acaba se comprometendo com as causas socialistas. Ele tem um olhar assim muito importante através das transformações políticas, econômicas e sociais da história. Outro filme assim que é perfeito, que é incrível, que mostra as características claras do naturalismo é Ó Pai Ó. Ele foi baseado na peça homônima, né? E ele mostra a vida das personagens de um animado cortiço do centro histórico ali do Pelourinho. Tudo é compartilhado entre eles, né? Água, vida, paixão pelo carnaval, a antipatia pela síndica, mostra a questão da religião, é muito legal. Então, eu indico para vocês e tenho certeza que vocês vão gostar. Essa foi a aula de hoje, galera. Próxima aula, capítulo 6, Impressionismo na literatura brasileira. Não esqueçam de estudar, não esqueçam de ler o conteúdo do livro didático e realizar os exercícios da plataforma e os exercícios do livro, ok? Até a próxima!